Olá, que grande prazer estar aqui de volta hoje no nosso podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo. E hoje com um assunto assim que eu tenho certeza que muitos de vocês se interessam, que são imóveis em Portugal. E não poderia deixar de convidar a Axper, que é aí uma gigante dentro do mercado, já tem quase 25 anos. E hoje eu tenho o José Casarim, meu convidado. Aqui, antes de começar o podcast, fiquei aqui trocando várias figurinhas, porque além de ser uma pessoa que está no mercado há muito tempo, é pai de uma grande amiga minha também, da Luísa. Luísa, grande beijo, a gente lembrou muito aqui de você hoje, que também está muito envolvida no mundo e no universo dos vinhos, como eu também estou. Então, acho que a gente tem muita conversa hoje para falar, né, José? Queria te agradecer seu tempo. Pode me chamar de Zé. Ah, Zé. Então, todo mundo me chama de Zé. Então, eu e todos vocês que estão seguindo aqui a gente hoje, ouvindo o nosso podcast, já podemos chamar o José Casarim de Zé. Já está aqui esse ambiente aqui super informal, delicioso, para a gente saber um pouquinho sobre imóveis em Portugal, né? Então, a minha primeira pergunta é, você com 24 anos de história e a empresa também aqui já conectada com a Câmara Portuguesa de São Paulo desde 2015, já vai fazer uma década aí de parceria entre a Câmara e a Axper, eu queria saber o que interessou pela venda de imóveis em Portugal. Eu já fui a Portugal antes desse processo aqui. Fui muitas vezes a Portugal e eu trabalhei 5 anos em Portugal. Então, eu tenho uma vida passada antes no mercado imobiliário, que eu fui publicitário e eu fui diretor-geral de uma agência em Lisboa durante 5 anos. Eu trabalhava ali na Duque d'Ávila. Então, eu tenho um vínculo, passei a adorar Portugal e houve um momento em que eu e minha esposa, a gente sempre falava, puta, a gente podia comprar uma coisa aqui e tal. E eu conheci uma corretora, isso é antes da atuação da Axper, portuguesa, irmã de uma pessoa que trabalhou comigo em Lisboa, e ela ficava me mandando coisas, eu falei, estou indo a Lisboa, e fui ver 3 imóveis e adorei um deles, e eu comprei. E eu o tenho até hoje, há 10 anos. E foi a partir daí que eu tive a ideia de vender imóveis em Portugal para brasileiros. Quando a gente começou, Portugal não estava no radar dos brasileiros. Os brasileiros compravam em Miami, alguns poucos em Nova York, fora do radar. Desde o princípio, a gente estabeleceu a parceria com a Porta da Frente, e durante esses 10 anos a gente trabalha exclusivamente com a Porta da Frente. A gente tem uma parceria excelente, maravilhosa. O que a gente começou a fazer? Quando a gente começou, a coisa estava engatinhando. Sempre com a Câmara Portuguesa, então a Câmara sempre organizou os nossos eventos e nós tivemos aí uma trajetória bem interessante, porque nós começamos isso, nós pegamos o boom do interesse dos brasileiros e com a Câmara e a Porta da Frente, eu acho que a gente fez 32 eventos em São Paulo, organizados pela Câmara como organização, e a gente sempre fez eventos de nível alto, porque vinham os corretores, o diretor-geral da Porta da Frente, a gente sempre trazia um advogado de Lisboa, tinha um advogado do Brasil para quem queria transferir residência fiscal e tal. Então, era um evento bem completo. E assim, tipo, 180 pessoas de manhã, 180 à tarde, lotava. A gente fazia no Tivoli ou no Unique, e foi um sucesso e nós fizemos parte desse boom. Eu sou testemunha desses sucessos, eu já tive em vários eventos também, já tive envolvida com todas as experiências que os eventos de vocês proporcionavam dentro da Câmara. Mas para quem, nossos ouvintes, para quem que não conhece a Porta da Frente, você pode explicar quem é a Porta da Frente no mercado português? A Porta da Frente é uma imobiliária portuguesa afiliada a Christie's Real Estate. Nós fomos afiliados também no passado. A Porta da Frente atua na cidade de Lisboa,
atua em Cascais, atua em Oeiras, que está entre Lisboa e Cascais, agora está no Parque das Nações, que é uma área mais recente de Lisboa, e está na Comporta. Então, esse é o território no qual eles atuam. É uma imobiliária que trabalha com alta gama, no alto padrão. É uma imobiliária muito importante ali em Lisboa, tem grande prestígio. E Zé, com o teu histórico, o teu conhecimento, o que você atribui que trouxe aí esse boom de interesse de brasileiros aos imóveis portugueses? O que você acha que fez com que os brasileiros olhassem Portugal? O processo é um processo interessante, ele não é atípico. Amigos meus, gente que já tinha ido para a Europa 10 vezes, 20, e vai para Roma, vai para Paris, vai para Londres, e Portugal sempre foi preterido. Portugal, não, eu prefiro ir para Paris. Né? Então, mesmo do ponto de vista do turismo, não era todo mundo que ia para Portugal. Eu conheço muita gente que nunca tinha ido. E as pessoas começaram a ir, estou falando aí há 10 anos atrás, e voltavam encantadas, porque ainda tinham na cabeça essas pessoas que Portugal era um pouco atrasado, e tinha a noção do Portugal histórico, né? Os monumentos, a tradição, e chegavam lá e se deparavam com Portugal contemporâneo, bacana, restaurantes legais, lojas legais e museus, e as pessoas voltavam encantadas. Então, isso é comum no turismo, hein? Há destinos que ninguém considerava e, de repente, faz um boom. No passado, na Itália, ninguém ia para a Puglia, as pessoas vão para outro lugar. Ali a Puglia entrou no radar, o primo foi, o amigo foi, e todo mundo acaba indo. Então, aconteceu isso. Né? Então, Portugal entrou no radar dos brasileiros e no boca a boca o interesse foi aumentando. E aí começou a coisa de comprar imóvel em Portugal, por motivações diferentes, incluindo visto gold, mas não necessariamente. E aí começou um outro boom, que é assim, o meu primo comprou, o meu colega de trabalho comprou, fulano comprou, e ali esse interesse cresceu, o que fez com que a gente ali... E nesses 10 anos, nós falamos, nesses eventos, para mais de 4.500 pessoas. Impressionante, Zé, impressionante. O interesse era muito grande. E no seu, eu respondi a sua pergunta. Totalmente, respondeu. Só o turismo já é uma resposta aí que eu não poderia, eu concordo consigo 100%. E da questão pessoal, eu sei que, né, você mesmo já mencionou que tem um imóvel em Portugal. Quais foram as dificuldades lá atrás para você encontrar um imóvel? E dessas dificuldades, o que você tenta hoje ajudando os teus clientes a superar no momento da compra de um imóvel? A própria compra do meu imóvel lá me trouxe a ideia de vender para brasileiros e tal, respondendo a outra, complementando outra pergunta que você fez. Muitas pessoas acham que é complicado comprar um imóvel em outro país. E em Portugal é particularmente simples. Eu não tive nenhuma dificuldade, uma corretora ficou me mandando links do site da imobiliária, eu selecionei 3, visitei e decidi fazer uma proposta num deles. Eu fiz a proposta por e-mail. A gente fechou a negociação. As negociações em Portugal são mais simples, porque não há descontos, né? Então, não é parte da cultura você pedir desconto e alguém conceder um desconto. A pessoa pode fazer uma atenção, tira 5.000 euros. É diferente de como é no Brasil. O fulano pede 1 milhão, se oferece 800 e sobe 10. Então, desde a negociação é muito simples. O processo de compra é super seguro. Aqui no Brasil, você precisa pedir uma série de certidões e documentos para ver se o imóvel não tem nenhum ônus. Em Portugal, você levanta uma certidão do equivalente ao registro de imóveis no dia anterior e, se não consta nenhum ônus, você está comprando em absoluta segurança. Você não vai perder esse imóvel em hipótese alguma.
Eu fiz o compromisso de venda e compra, trocando e-mails com o advogado de lá. Eu assinei, na época ainda não tinha assinatura digital, fiz uma xerox simples e enviei, e a transação... E funcionou. É muito simples. Que ótimo. É muito simples. E eu achei muito interessante, Zé, essa questão da cultural, né? Em alguns podcasts que a gente já gravou aqui, a gente sempre volta nesse assunto cultural. Então, quer dizer que o preço é aquele. Não tem tanta margem, porque acho que tem aquela coisa de como que você aconselha o seu cliente brasileiro quando está comprando um imóvel em Portugal, né? Você já diz, olha, o preço é esse, não tem margem para negociação e é isso, né? Você vai comprar um sofá em Portugal, você fala, precisa me dar um desconto? A pessoa olha para você, ela meio que não entende de que assunto você está falando. Fala assim, mas um desconto, por quê? Não há desconto, o preço é esse que está aqui. Total. É muito mais literal o negócio, é uma questão cultural. Isso facilita muito, né? Desburocratiza o negócio, né, Também. Zé? Muito bom entender isso, muito legal mesmo. E hoje em dia, né, depois de quase 4.000 pessoas aí estando nos eventos, e aí eu tenho certeza que várias transações de imóveis já aconteceram pela imobiliária. Hoje, na tua visão, quais são as áreas que os brasileiros têm mais interesse em Portugal e por quê? Olha, principalmente Lisboa, porque é capital, porque é cosmopolita, porque... Depende do perfil da pessoa. Vamos colocar a pergunta melhor. Tem pessoas que compraram e compram porque desejam viver em Portugal, educar os filhos, imigrar. Esse é um perfil específico. Você tem a pessoa que compra para renda, para alugar e tal. Tem pessoas como eu, que eu compro para usar. Eu vou 2, 3 vezes por ano. Eu tenho síndrome de abstinência. Algumas vezes, exato. Por exemplo, nesse momento eu estou com síndrome de abstinência. Está pronto para ir lá. Eu preciso ir pelo menos 2 vezes. E o apartamento está lá. Eu nunca coloquei em Airbnb, poderia colocar. Eu alugo o apartamento, às vezes, para pessoas conhecidas. Na pandemia eu tive muita sorte. Eu tenho uma corretora que não é da porta da frente, mas... A coisa dela é alugar para estrangeiros. Eu consegui alugar o apartamento na pandemia inteira, o que foi muito bom. Eu não podia ir. Mas, sabe, por 6 meses, 4 meses, 2 meses, 1 mês e tal. Então, isso funcionou muito bem. E eu uso o apartamento. Nesse momento, eu não estou alugando. A minha filha Luísa vive ali na Comporta, então ela usa o apartamento de vez em quando e tal. Quando vai para Lisboa e passa um dia em Lisboa. E tal. E do ponto de vista... Mas respondendo sua pergunta, desculpa. Imagina. Aonde as pessoas se interessam. Então, depende desses perfis. E assim, você viver em Lisboa é uma vida mais urbana, é urbana, né? E tudo que uma vida urbana oferece. Cascais, que está a meia hora de carro, são 30 quilômetros, só 27, e meia hora. Eu vivo perto do Palácio dos Bandeirantes, até o Itaim eu levo 40 minutos, são 4 quilômetros. Né? Realidade paulistana. Realidade paulistana. E você está em Cascais, você vai de comboio, de trem, é 35 minutos também. Cascais tem um estilo, é muito agradável, tem um estilo de vida muito mais tranquilo, você anda no calçadão. Então, quem quer uma vida no dia a dia mais tranquila, vai para Cascais, e quando o cara quer vida urbana, ele pega o comboio, o carro, e vai para Lisboa. Vai no teatro, vai almoçar. Você pode ir almoçar em Cascais e voltar a trabalhar em Lisboa. É super tranquilo. Eu, no meu caso, eu prefiro Lisboa, se eu quero ir para Cascais, eu vou e volto. Oeiras, que é um distrito, está entre Lisboa e Cascais, é uma área que se desenvolveu muito, é um núcleo de tecnologia. Tem muitos brasileiros que estão comprando ali, porque você tem um valor de metro quadrado mais baixo. Você está no meio do caminho, e a cada dia que passa fica mais interessante. Você tem o Parque das Nações, que é mais moderno. O Parque das Nações surgiu em 98.
Então, você tem prédios modernos e tal. Muita gente jovem, portugueses jovens foram para lá, mas brasileiros compram lá também. E você tem a Comporta, que é uma região, usando uma palavra antiga do jet set internacional. Adorei. O buchicho, né? Mas é o jet set. Então, o Christian Louboutin tem casa lá e agora fez um pequeno hotel. O príncipe Harry e a Meghan acabam de comprar uma propriedade para ter uma casa lá. E é um rústico chique, muito chique. Então, é um estilo de vida completamente diferente. Os americanos, atualmente, depois dos chineses e dos brasileiros, são quem mais está comprando em Portugal. Está tendo agora um boom americano. Eu sinto muito isso, assim, né? Eu, voltada aí na indústria de vinhos, eu sinto muito americano comprando também quintas, herdades, fora, né, do eixo, né? Indo para o interior também, querendo estar no interior. E você sente que tem brasileiros que chegam em vocês e falam, olha, a gente já sabe que Comporta é o buchicho, que Cascais, Oeiras e Lisboa bombam, mas a gente queria ir para um outro lugar, fora do radar. Existe isso? Isso é um pouco fora do padrão, por uma característica da cultura brasileira. Então, a gente já teve condomínios para vender no Alentejo, Casa do Márcio Koga, o vinho e tudo isso. Não tem muita repercussão. O brasileiro, e nesse padrão, vamos falar aqui do estado de São Paulo, ele compra uma casa na Quinta da Baronesa e na Fazenda da Boa Vista e tal, e o que o leva para lá é a presença da sua turma, do seu network. É o convívio que proporciona para ele, todos os fins de semana, ele está rodeado de amigos, tem jantar na casa de almoço. Então, o brasileiro, ele gosta desse tipo de vida. E o que a gente observou é que ali, se ele comprou uma casa num condomínio bacanérrimo, no Alentejo, ou vários amigos compram... Ou ele não vai. Ou senão ele vai estar isolado. E essa não é a ideia. Então, ele prefere... É o pertencimento, né? Eles querem... O brasileiro sai daqui, mas para pertencer ao próprio Brasil, né? É uma coisa de estilo de vida. Né? Interessante. E, bom, e do processo prático de compra, né? Você já contou a tua experiência pessoal com o teu imóvel. Hoje, se eu chego na ASP... Eu tenho esse mesmo processo? Como que funciona? Você vai me mandar os links? Como que funciona o processo até a concretização do imóvel? A gente rapidamente entendeu qual deveria ser o modus operandi. Então, o cliente que nos procura, em geral, ele não conhece a cidade muito bem, ele tem dúvida entre Cascais e Lisboa. Tem o pessoal do Porto, que gosta de comprar no Porto. Muita gente compra no Porto. Mas vamos pegar Lisboa como exemplo. Ele não conhece os bairros, as localizações, se é Cascais. Então, a gente tem uma primeira reunião onde a gente explica isso do estilo de vida de Cascais, o de Lisboa, fala assim, você gosta de estar no meio do buchicho em Lisboa? Esses são os bairros que você deveria estar. Não, eu prefiro, ainda que em Lisboa, uma coisa mais tranquila. Então, isso daqui não, é isso que te interessa. Então, esse tipo de conversa é muito importante, as pessoas gostam muito. A gente abre um mapa para mostrar. Aí ele dá um briefing e aprendemos isso rapidamente, a gente sai do processo, a gente passa o briefing para a porta da frente, que designa um corretor ou uma corretora para atender esse cliente. Então, é esse corretor que ali passa a enviar, a partir de Lisboa, sugestões de imóveis, links, etc., e vai explicando o que é, o que não é, e a pessoa vai formando uma ideia, até o dia que ela chega e fala, eu vou para Lisboa. O processo de aquisição em outro país é lento, porque se você resolve aqui em São Paulo comprar um apartamento em Higienópolis, semana que vem você já está visitando os imóveis, você já escolheu, é tudo rápido. A gente atende o cliente agora em fevereiro e ele fala, nossa, adorei esses imóveis e tal, eu vou em julho para Lisboa. Ele vai meses depois.
Então, fala, bom, vamos ver se esses imóveis estarão lá. Mas é muito legal porque a pessoa já faz uma lição de casa antes, já selecionando pelo que é enviado a ela. E quando ele chega em Lisboa, ele sai com o corretor numa visita muito pragmática. Ele vai visitar aquilo que ele já selecionou, ele vai mais para ver se ao vivo ele gostou, para ver o entorno e tudo isso, o que possibilita ele tomar uma decisão muito rápida de fazer uma proposta. Nesse meio do caminho também tem outras coisas. Pode ter visitas virtuais, né? Mais do que um vídeo. Então, pode ter uma coisa online. O corretor com o celular mostrando o imóvel, como é, como não é. Eu, pessoalmente, já tive essa experiência. A gente tem um cliente que já comprou 2 imóveis em Portugal. Ele é ginecologista obstetra. Ele não consegue agendar nada porque as clientes resolvem que o filho estão nascendo. Estão nascendo. Ele não conseguia ir, não conseguia. E aí eu falei para ele, olha, semana que vem eu vou estar lá, vou te mostrar esses imóveis. E fui eu com o celular ao vivo. Falava, ó, isso aqui é o que você vê da janela quando você olha para baixo, quando você olha para a esquerda, para a direita. Essa é a entrada do prédio, aqui é isso, aqui é aquilo. Ele comprou... Com vídeo. Ele comprou com vídeo. Né? Zé, e você tocou um ponto muito importante dessa questão do tempo, né? Então, eu gostei de imóvel. Normalmente, os imóveis em Portugal aguentam ali 1, 2 meses de janela para eu poder visitar? Ou é um mercado tão aquecido como era nos Estados Unidos no passado, que em uma semana desaparecia? Não, é dinâmico igual em São Paulo. Dinâmico igual a São Paulo. Você pode gostar de um imóvel e ele evapora, né? Isso a gente vê em São Paulo. A gente, aqui em São Paulo, quando a pessoa diz, olha, mas eu preciso vender o meu para comprar outro, a gente fala, então, primeiro você venda, porque não adianta eu te mostrar agora, você se apaixonar, porque o dia que você vender esse imóvel não vai existir. Você vai perder o seu tempo e tal. Então, o processo, quando a pessoa chega lá, e se ela está na real intenção de comprar, e normalmente está, ela tem condições de ver os imóveis num só dia e tomar uma decisão, porque ela fez uma lição de casa antes, entendeu? Ela já chega lá mais pronta para isso. Do processo de compra, a gente pode, e faz isso, facilitar todo o processo. Então, o processo em si de escritura, tudo isso é super simples. A pessoa precisa de um financiamento bancário. Então, a gente apresenta o banco, né? Faz simulações e tudo isso. A pessoa precisa ter o NIF, que é o CPF, para poder comprar, né? E se a esposa também vai participar e tal. Muitas vezes, o próprio banco se encarrega de tirar o NIF, um NIF provisório, que é uma coisa que não existe um CPF provisório, que depois a pessoa tira o definitivo. Ali a pessoa, ela precisa fazer algum nível de reforma no imóvel. Os brasileiros, 90%... Adoram uma reforma. Compram... Não? Achei que era o contrário. Nem em São Paulo. É? Quem gosta de reforma é arquiteto. É mesmo? Meu Deus. As pessoas gostam, mesmo em São Paulo, de colocar a roupa no cabide e mudar, né? A reforma é uma coisa... A pessoa precisa gostar, é chato. Mas os brasileiros gostam de comprar em Portugal uma coisa nova em folha. E, em geral, compram lançamentos imobiliários, que vai entregar daqui a 1 ano. As entregas são rápidas, 1 ano e meio e tal. Porque gostam da coisa novinha. E em Portugal tem um meio termo, que são os prédios históricos que são retrofitados. Mantém-se a fachada e dentro é tudo 0 quilômetro. Ar-condicionado, elevador, tudo que tem direito. Então, você tem um look antigo e um sentimento de 200 anos e tal, e dentro é tudo novo. Então, o perfil do brasileiro é comprar uma coisa assim. Eu comprei um apartamento, vou te contar para responder a sua pergunta. Eu comprei um apartamento que tem 280 anos.
Ele está do lado do último Palácio Real de Portugal, na freguesia da Estrela, e foi construído há 280 anos para ser residência de empregados do palácio. Curiosamente, tem 8 apartamentos. O síndico, que tem 80 anos, nasceu no prédio, o pai dele nasceu no prédio, o avô dele nasceu no prédio. Que massa. Então, é um prédio antigo, ele nunca foi retrofitado. Então, ele tem os problemas que tem um prédio antigo. Os brasileiros não convivem bem com isso. Um francês... Adora. Inclusive, se é horrível a entrada, não está nem aí com isso, né? Um europeu não se preocupa com isso. Então, eu precisava fazer uma reforma pequena. Eu precisava mobiliar um apartamento. Quando você comprou um imóvel em Lisboa, 0 quilômetro, e não só, ele vem com todos os eletrodomésticos, vem com ar-condicionado, geladeira, fogão, vem com tudo. Mas não vem armário embutido, ele não vem com sofá, cadeira, mesa. Você precisa comprar. Como é que você faz isso? A gente ajuda nesse processo também. Então, a gente indica pessoas que podem se ocupar disso. Eu contratei uma empresa, contratei pela internet. Eu gostei, entrevistei, contratei, foi um sucesso. Vários clientes nossos já contrataram essa empresa. Então, foram lá, fizeram a planta, fizeram uma proposta de reforma, a qual eu aprovei, tudo por celular, era Skype, né? Skype. Eles tocaram a obra, eu não vi a obra. Eu fui um dia, e ali propuseram a decoração, os móveis, tudo isso, o look e tal. Eu gosto disso, daquilo. E aí eu fui a Lisboa um dia para visitar lojas com eles. Eu não comprei nada. Eu visitei as lojas, defini o que eu queria e voltei para São Paulo. E eles se ocuparam de 100% das coisas. Falaram, nós compramos os móveis, pode pagar diretamente à loja ou você transfere para nós e a gente compra. Mas eles compraram os móveis, a colher, o saca-rolha, a lixeira. O vinho também? O vinho não. Mas se eu pedisse, teria comprado. Então, a toalha, o tapetinho, absolutamente tudo. E me entregaram o apartamento com flores no vaso, porque... O sonho do consumidor. O apartamento tinha, tinha 98% do que a gente precisava. Nossa, esquecemos um pegador de macarrão. O máximo que foi esquecido. Foi assim. Que máximo. Então, no processo de compra, a gente pode participar no sentido de indicar pessoas que façam isso. Que facilitaria completamente a vida Ali do você consumidor. precisa de alguém que cuide do apartamento. Imagina que você usa o apartamento de vez em quando. Você precisa de alguém que limpe o apartamento regularmente, que limpe antes de você chegar. Então, a gente também recomenda. A porta da frente é uma empresa que faz isso no grupo. Eu tenho uma pessoa que presta serviço para mim desde sempre. Então, eu ligo e falo, Rosário, eu chego dia 20. E só sou eu e a minha esposa. Eu chego lá, a cama está arrumada, as toalhas estão no banheiro. Ela se encarrega de comprar suprimentos básicos da casa. Ou a minha sogra e meu sogro uma vez foram, têm idade avançada. Minha esposa falou, olha, eu quero que você compre todo o café da manhã, que eles cheguem lá e já encontrem tudo na geladeira, fruta, isso. A pessoa compra. Eu vou embora, ela sabe o dia que eu vou embora, ela vai lá, ela recolhe os lençóis, faz uma nova limpeza, recolhe lençol, toalha, leva para a lavanderia, traz de volta. É muito mais fácil do que aqui. Não, na sua própria casa, onde você tem que se ocupar dessas coisas. Não, e assim, é uma coisa que na minha cabeça era impensável, assim, né? Porque uma das minhas questões, né? Você comentou até Higienópolis, eu moro num prédio antigo, daqueles icônicos em Higienópolis, da década de 30, que não tem nada a ver com 200 ou 300 anos, né? E é uma das questões que eu tinha, você já respondeu muito bem, essa questão das reformas parece um bicho de 7 cabeças, né? Parece uma coisa e é factível. Tem uma coisa né? boa que em Portugal a pessoa fala, essa reforma vai ser feita em 90 dias.
é feita em 100 dias, né? Não tem atraso, não tem... mas tem dificuldades. Como toda obra. Você precisa de um marceneiro para fazer uma coisa sob medida em Lisboa, não existe. Não é tão fácil, não existe. Quase que não existe, né? E os serviços públicos são muito bons, né? Então, a EPAL, que é a empresa de águas, tem uma coisa que é ótima. Então, a medição é feita remotamente e toda vez que tem um consumo fora do meu padrão, eu recebo um e-mail. Fala, ontem o consumo no seu apartamento subiu. Aumentou. Aí eu falo, a Luísa, eu sei que estava lá. Já sabe que a sua filha estava lá, Luísa, cuidado. Não, eu sei. Porque... ela me conta e tal. Lógico. Aí ele falou assim, não, mas a Luísa está viajando. Deve ter um cano que estourou. Né? Um vazamento. E eu estou aqui, eu fico sabendo. No máximo. Você liga para a empresa de eletricidade, para não sei o quê, tem um ser humano que te atende. A pessoa que vai cuidar do seu caso. Que não é o que acontece no Brasil mais. Em lugar nenhum, né? E o fulano fala assim, olha, tá bom, eu vou ver tudo isso e eu volto a lhe ligar. E o fulano liga para você. Né? Uma coisa que não existe mais no Brasil, né? Tem uma facilidade nova lá que é ótima, porque aqui você compra uma coisa na Amazon, no Mercado Livre, normalmente tem gente em casa. Uma portaria. Os prédios lá não tem porteiro, só um prédio de padrão muito alto. E não tem quem receba o que você comprou. Tem aquele esquema que pode entregar numa loja que vende capinha de celular e tal. O correio criou uma coisa que é tipo um cofre forte que fica em esquinas da cidade. Imagina, você lembra a caixa postal? Total. Que tem de vários tamanhos, desse tamanho e tal. Então, você compra uma coisa... manda entregar lá, o correio entrega, fala, tá no cacifo, se chama. Tá no cacifo número 32 e a senha é essa. Você vai lá, pega o seu pacote e vai embora. Que massa. Zé, você desmistificou tanta coisa, e olha que eu frequento Portugal há muitos anos, e você trouxe aqui algumas ideias. Eu tinha alguns mitos que eu tenho quase certeza que muitos ouvintes nossos também tinham, da burocratização. Muitos imaginam que é burocrático, muitos imaginam que é difícil fazer reforma, que é difícil ter serviço, e você está trazendo uma visão aqui muito clara de que é simples, e não é tão simples que tem tanta gente investindo em Portugal e comprando imóveis. Por incrível que pareça, o tempo voa aqui. A gente já está chegando no nosso finzinho do nosso podcast. Mas eu queria dizer mais uma coisa. Opa, por favor. Eu queria dizer que é uma coisa que a gente sempre fala nas apresentações. Assim, é uma ideia muito boa comprar um imóvel em Portugal, até como diversificação de investimento. Porque você compra um bem raiz, né? Tijolo, cimento e cal, num país de economia bastante estável, politicamente também bastante estável, não tem os altos e baixos daqui. Esses 10 anos que eu estou ali, só teve os últimos 2 anos de inflação. Durante 8 anos, você investia, põe o dinheiro no banco, era a taxa de juros negativa. Você tem que pagar para o banco guardar o seu dinheiro. Então, e tudo isso em moeda forte. Então, o apartamento que eu comprei há 10 anos teve uma valorização de 100% em 10 anos. Que incrível. Em moeda forte, em euros. Né? Então, é uma boa ideia comprar um imóvel por esse aspecto do investimento, né? E moeda forte, numa diversificação de investimento. E do lado pessoal, Portugal é um país ultra agradável, é confortável para nós, tem 270 dias de sol por ano, é perto de muitas cidades ali na Europa. Gastronomia, vinho. A gastronomia. E, por exemplo, as minhas milhas, é difícil conseguir ir para lá com milhas. Eu uso lá. Então, eu falo para a minha mulher, olha, sexta-feira, vamos passar 2 noites em Fez, no Marrocos. É 1h30 de voo. Massa. Vamos visitar a nossa amiga que mora em Bruxelas. É 1h30 de voo. Você pega o avião na sexta, volta no domingo.
Eu tenho uma exposição em Roma. Você pode se dar esse luxo. Se você não tem as milhas, pega uma empresa low cost, você vai por 100 euros, né? Então, essas coisas são muito bacanas, né? Totalmente. Então, tanto do ponto de vista pessoal, quanto de diversificação de investimento, é e uma cultural boa... também, intercâmbio cultural, né, Zé? Porque também é uma oportunidade também de a gente ter, tá mais próximo de outras culturas, né? Isso, a gente... Também. Muito bom, assim. Você quer comprar algum imóvel lá? A gente vai discutir isso logo, eu me animei. Bom, eu queria, primeiro, para finalizar, te perguntar aqui, uma palavra, uma frase, o que significa para você vender um imóvel em Portugal, né? O que isso hoje é para você? Olha, eu fico feliz, para além do negócio em si, eu fico feliz de estar, de alguma maneira, participando do processo de proporcionar a essa pessoa a minha experiência, que eu adoro ir para lá, adoro. Eu tenho síndrome de abstinência. Então, eu falo assim, mais uma pessoa que vai ser... Vai ter essa síndrome junto comigo. Vai estar feliz de estar lá, é agradável, é seguro. Isso. Portugal é o 6º país mais seguro do mundo, né? Você anda às 2 da manhã na rua, sozinha, não vai te acontecer nada. Totalmente. Até coisa de antigamente, tem lá até batedor de carteira, que tem no mundo todo, é uma profissão que passa de pai para filho há 100 anos. É um profissional que faz. Assim, em Paris tem, em Nova York, todo lugar. Mas que é uma coisa antiga. Acho que em São Paulo já nem há batedor de carteira. Era bom o tempo. Então, é um lugar muito bom. Eu me sinto feliz quando alguém compra. E quem tiver interesse em saber mais a ASP, como faz para entrar em contato? Olha, pode me mandar um WhatsApp diretamente a mim. O meu celular é 11 98101 9988. Olha, esse aqui é o melhor corretor de imóveis que eu conheço, porque um bom corretor, ele dá o celular em qualquer lugar, né, Zé? Eu quero... O celular sempre ligado. Celular sempre ligado, é isso mesmo. Eu quero agradecer o teu tempo, agradecer a ASP por ser tão parceira da Câmara Portuguesa de São Paulo, dizer que para a gente é um grande privilégio ter vocês conosco, podendo fomentar esse intercâmbio não só cultural, como econômico entre os dois países. Vocês dão aí possibilidade para muitos associados da Câmara para realizar um sonho, realizar um negócio novo, para ter momentos especiais como o seu. Então, estou muito feliz mesmo de trocar essa ideia, mesmo que rápido. A gente poderia falar aqui muito tempo sobre muitas outras coisas em relação aos imóveis. Muito obrigada de verdade, José. Foi muito prazer estar contigo aqui hoje. E eu digo mesmo, foi um prazer estar aqui. Bom, posso até considerar um evento virtual, foi o 33º. É sempre um prazer estar nesse e contando, o 33º e muitos outros. Vamos fazer muitas coisas juntos. O nosso grande amigo José Casarim, o Zé, né, que está aqui sempre à disposição para apresentar as maravilhas de Portugal para vocês. Então, eu agradeço aí aos ouvintes e todo mundo que assistiu a gente aqui nesse podcast hoje. Para quem não segue a gente ainda no nosso canal do YouTube, segue lá, se inscreve no canal. Também compartilha esse conteúdo para pessoas que estão interessadas em mudar para Portugal, comprar um imóvel, diversificar os investimentos. Então, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. Eu agradeço mais uma vez a audiência. Muito obrigada e até o próximo episódio.